Glória a Deus. Gostaria de convidar o preleitor dessa noite, né, o jovem Daniel, e convidar a pastora Ivonete para estar orando por ele. Amém? E desde já eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Eu salvo a igreja com a paz, Senhor, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco teu servo nas tuas mãos, que não seja ele nesse momento, Pai, mas seja o teu Espírito Santo, Papai, conduzindo, Papai querido, a palavra, que a gente venha ouvir, entrar nos nossos corações. Pai, guarda ele, guarda a família dele, esse jovem, Pai, guarda, Papai querido, a casa dele, aonde ele for, Papai querido, que o Senhor venha, Papai querido, abençoar ele, em nome de Jesus, e deixa Deus te usar, Daniel. Amém, glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra poder trazer a palavra aqui nesse dia. Gostaria de estar abrindo com os irmãos no tema dessa campanha, 2 Coríntios, capítulo 3. Gostaria de ler com os irmãos a partir do versículo 13. Enquanto os irmãos vão localizando na Bíblia de vocês, eu gostaria de agradecer ao pastor Roberto pela confiança, a minha pessoa em trazer aqui a palavra no dia de hoje, e também a glorificar o nome do Senhor, a sua vida, todos os outros irmãos que trouxeram também a palavra, já nos outros dias de campanha. Amém? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Gostaria de ler a partir do 13. E não somos como Moisés, que punham um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E o tema desta campanha: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Amém. O Senhor, quando eu orava pedindo a revelação da palavra do Senhor e a direção do que seria hoje ministrado, algo muito o Senhor me falava. Ele me trazia um questionamento, obrigado, do que Moisés e Paulo eles tinham de semelhante. Nós vemos que em 2 Coríntios é uma carta que Paulo traz ali aos Coríntios, e o Senhor muito me questionava o que é que eles têm de semelhante, o que é que esses dois homens eles trazem em comum. E eu, sem saber responder ao Senhor, eu fiquei como ali como Ezequiel e falei: o Senhor sabe, Senhor. E o Senhor logo me disse que ambos tiveram um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor. E antes mesmo de nós andarmos de glória em glória, como é nos retratado aqui por Paulo, nós precisamos passar por uma caminhada, nós precisamos ter um encontro com a glória do Senhor. Não é simplesmente nós falarmos: nossa, glória a Deus, estou andando de glória em glória, mas nós precisamos ter um verdadeiro e genuíno encontro com o Senhor. Nós vemos que, infelizmente, na igreja como um todo, não destaco somente aqui, mas o reino de Cristo como um todo, nós estamos contemplando muitas igrejas cheias, bancos lotados, mas muitas pessoas vazias de Cristo, porque muitos, pela emoção, confessam Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, mas no seu coração ainda não o aceitaram verdadeiramente. E nós vemos que a transformação não começa a acontecer sem antes nós declararmos com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, o Senhor como único e verdadeiro. E o Senhor, Ele me dizia que nós precisamos ter esse verdadeiro encontro com Ele. Nós vemos que o Senhor
O Senhor Jesus Cristo, quando Ele nos traz a parábola do filho pródigo, nós temos ali também o irmão do filho pródigo. Nós vemos que o irmão do filho pródigo, ele era alguém que frequentava a casa do pai. Ele é alguém que estava constantemente indo à casa do seu pai. Ele é alguém que estava ali junto. E nós vemos que quando o seu irmão retorna à casa do pai, ele questiona ao pai dele: por que é dado essas coisas? Por que é feita essa festa a ele? Eu que estou aqui sempre presente na sua casa. Eu que estou sempre vindo aqui junto a ti. Eu que estou sempre servindo, sempre vindo de campanha em campanha. Sempre estou junto, caminhando. Não recebi nada nunca na minha vida. E nós vemos que ele disse: você não recebe porque você não pede. Tudo aqui está aberto para você. Isso é que nem nós, que muitas vezes costumamos vir à igreja, costumamos vir em todas as campanhas, costumamos ir em todos os eventos, mas nós não temos relacionamento, nós não temos comunhão, nós não buscamos a presença como um dia os nossos pais na fé buscaram. Nós vemos que todos os homens na Bíblia, algo que marca a caminhada deles é porque eles tiveram um verdadeiro encontro, um encontro com o Senhor, e assim eles foram transformados de glória em glória. Nós vemos que quando Moisés ele foge do Egito, em Êxodo capítulo 2, quando ele havia matado um egípcio, ele sentiu medo de ser morto por Faraó, e ele em desespero ele começa a fugir do Egito. E nós vemos que quando Moisés ele sai do Egito, ele tem um encontro com o Senhor no capítulo 3, um encontro com a glória do Senhor. Ele começa a ser liberto de algumas correntes que o prendiam. Nós vemos que quando nós temos um verdadeiro encontro com o Senhor, as coisas que antigamente nos condenavam, as coisas que antigamente nos prendiam, elas começam a nos libertar. Nós vemos que Moisés, quando ele se encontra com o Senhor na sarça ardente, ele muitas desculpas dá. Ele fala: Senhor, quem sou eu para levar a mensagem ao teu povo? Senhor, eu não sei falar. Senhor, será que acreditarão em mim? Ele era preso em algumas coisas que traziam insegurança para ele. Ele era preso em algumas coisas que não deixavam ele avançar. Até mesmo a condenação de já ter matado alguém no seu passado para defender alguém do seu próprio povo. E nós vemos que o Senhor ele vai a Moisés e fala: Moisés, eu sou contigo. Moisés, essas coisas que estão te prendendo não vão mais te prender, eu estarei contigo. Você estará indo para caminhar, para libertar o meu povo. Nós vemos que a libertação do povo não é uma simples coisa, mas é a libertação também de Moisés. Moisés não é tido o maior líder do Antigo Testamento de uma hora para outra, mas foi um trabalhar de Deus na vida dele. Não foi algo no estalar de dedos, mas a glória do Senhor de pouco em pouco ia transformando aquele homem. Nós vemos que a glória do Senhor de pouco em pouco ia transformando a vida daquele homem. Nós vemos que Moisés, durante o Antigo Testamento, ele se encontrou algumas vezes com o Senhor. Nós vemos que durante as vezes que Moisés se encontrava com o Senhor, a face do Senhor resplandecia sobre Moisés. Era tamanha glória sobre a vida daquele homem, que quando ele descia daquele monte, os outros olhavam e viam, eles temiam, porque eles viam que Moisés tinha um contato, Moisés tinha algo diferente. Eles desejavam ter, mas eles temiam aquilo que Moisés estava carregando. E nós vemos que por muito tempo Moisés ele começou a ocultar sua face, ele começou a colocar um véu em volta da sua face. E nós vemos que Paulo ele nos alerta sobre isso, porque no Antigo Testamento, quando Moisés se encontrava com Deus, aquela glória não era uma glória permanente, mas era uma glória passageira. Ele subia ao monte, ele tinha um contato com Deus, a face do Senhor resplandecia, a glória do Senhor estava ali presente, mas quando ele descia, aquela glória começava a se esvaziar dele, aquela glória começava a ir embora, e ele ocultava sua face, porque ele não queria que os outros viam que a glória do Senhor estava indo embora. Ele não queria que os outros observassem que aquilo que tanto estava transformando, carregando ali, estava indo embora. E nós vemos que o Senhor, ele no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, ele vem com o intuito de mudar isso. Ele não quer mais uma glória passageira, ele não quer mais uma glória que está presa ali, que vai desaparecendo aos poucos, mas ele quer uma glória que transforma, uma glória que restaura, uma glória que permanece nas nossas vidas. Nós vemos que, infelizmente, muitos de nós permanecemos presos na glória passageira. Quantos de nós costumamos vir à igreja, não sabemos nem por que nós estamos vindo,
pensamos, nossa, é tão bom e a igreja tem tantas pessoas legais, tem tantas pessoas bacanas ali, eu gosto tanto de estar ali no meio dos meus irmãos, mas nós esquecemos que quando nós falamos culto é para adorar alguém, é para buscar alguém, mas antes de nós cultuarmos, nós temos que entender o que nós estamos querendo buscar, entender quem é Deus, entender quem é este que está nos prometendo esta glória, quem é este que está nos prometendo essa libertação. E muitos de nós estamos negligenciando isso da parte de Cristo. Nós vemos que Moisés, ele sofre essa transformação, ele sofre essa libertação, ele é transformado por meio de Deus. Quando nós vamos caminhando, nós vemos um homem chamado Paulo. Antes de Paulo ser conhecido como um dos maiores missionários, plantador de igrejas, restaurador de vidas, transformador de locais onde ele passava, com a glória do Senhor, com o poder do Senhor, nós vemos que ele era alguém que perseguia aos cristãos e ele tinha ali prazer em fazer aquilo. Nós vemos que ele buscava prender cristãos, ele buscava mortes de cristãos. Em Atos capítulo 7 nós vemos que Estevão, ele é morto. Enquanto ele é morto, no capítulo 8, versículo 1, Paulo, ele consentia, ele ficava ali com a capa daqueles que estavam apedrejando aquele homem que carregava o poder, a glória do Senhor. E nós vemos que Paulo, ele buscava prender todos esses homens que carregavam essa palavra de libertação, toda essa palavra que transformava as pessoas de glória em glória, porque Paulo, ele ainda não tinha sido impactado, Paulo, ele ainda não tinha encontrado o Senhor da mesma forma que Moisés um dia encontrou. E nós vemos que Paulo, ele buscava de tudo para perseguir estes cristãos e condená-los e colocá-los nas prisões. Em Atos capítulo 8, caminhando para o capítulo 9, nós vemos que Paulo, ele está indo a Damasco. Ele pede autorização ali dos maiorais para que ele colocasse todos os cristãos, todos aqueles que declaravam o nome de Jesus na cadeia, seja homem, seja mulher. O que ele queria é que eles fossem presos, o que ele queria é que eles fossem condenados, porque para ele eles não prestavam. Ele queria que eles fossem ali para a cadeia por espalhar heresias, porque para ele aquilo ali era nada mais do que loucura. Ele ainda não tinha tido um encontro, ele ainda não tinha tido a libertação que nós temos em Cristo Jesus. E nós vemos que enquanto ele está a caminho de Damasco, ele tem um encontro com o Senhor. E nós vemos que a glória do Senhor foi de tamanha forma que se manifesta ali diante dele, que ele cai daquele cavalo onde ele estava indo, ele fica cego e ele pergunta: o que é isso? Quem é este? O que é isto que está diante de mim? E nós vemos que Jesus pergunta a Saulo: por que me persegues, Saulo? Por que me persegue? Por que me persegues? Quantos de nós, durante a nossa conversão, antes mesmo da nossa conversão, nós condenávamos esse cristianismo que nós declaramos hoje em dia? Quantos de nós falávamos: cristão, povo chato, fica batendo aqui na minha porta, querendo me apresentar esse tal de Jesus aí, como se acontecesse alguma coisa se eu conhecesse esse homem aí, esse homem não tem poder não. Quantos nós duvidávamos da existência de Deus? Nós vemos que Paulo, ele era um desses que duvidava da existência de Jesus Cristo, duvidava do poder de Jesus Cristo, duvidava que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus. Mas o Senhor, tendo um encontro com Paulo a caminho de Damasco, mostrou ali para ele que aquilo tudo que ele estava sofrendo era nada mais do que uma cegueira, era nada mais do que aquilo que estava condenando e levando ele para o caminho da morte. E nós vemos que quando Paulo, ele se encontra com Jesus Cristo, ele se encontra e tudo aquilo que estava diante dele acaba se fechando. A visão de Paulo se fecha para as coisas materiais, ele começa a ter uma abertura da visão espiritual. Nós vemos que Paulo, ele começa a enxergar aquilo que ele ainda não tinha compreendido. E durante 3 dias sem comer, permanecendo em jejum, Cristo revela a ele: olha, virá um homem, imporá a mão sobre você e abrirá a sua visão, e você contemplará o que é a verdade, você contemplará a minha glória, você contemplará, você irá libertar, você pregará, você levará a minha mensagem. E nós vemos que Paulo, ele permaneceu ali esperando, porque o Senhor havia prometido para ele, o Senhor havia dado a ele aquela visão ali que um homem viria a ele. E nós vemos que o Senhor, enquanto falava a ele, também ia falar a Ananias: Ananias,
Você conhece Paulo? Então eu quero que você vá de encontro a ele. E Ananias, não sendo bobo nem nada, ele já conhecia Paulo. Ele sabia que ele era um perseguidor dos cristãos. Ele sabia que Paulo ele estava indo a Jerusalém prender os cristãos. Ele já conhecia a fama de Paulo. Era a fama de alguém que perseguia cristãos. Era a fama de alguém que prendia cristãos. E Ananias ele não quis ir. Mas o Senhor logo diz a ele: Ananias, este homem será um instrumento em minhas mãos. Não me importa mais o passado dele, não me importa mais os erros que ele cometeu, não me importa mais o que ele disse, o que ele fez, porque agora ele vai ser um novo homem. Agora ele será uma nova pessoa. Agora eu estarei transformando ele com a minha glória. Oh Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, Senhor Salvador, poderoso Deus. E o Senhor, ele pega aquele homem que antes perseguia cristãos, que antes carregava ali injúrias, escárnio contra os cristãos, e ele quebra aquele homem. Ele quebra para refazê-lo como novo. Ele quebra para refazê-lo como novo homem. E nós vemos que Ananias, indo de encontro a Paulo, ele impõe as mãos. Ele impõe as mãos sobre Paulo. E na visão de Paulo cai como se fossem escamas. E essas escamas agora dão a ele uma nova visão. E aqui nós vemos algo que caracteriza muito quando nós começamos a andar com o Senhor, porque a visão que antes nos cabia não é mais a mesma. Nós costumamos ver as coisas de forma diferente. Antigamente nós olhávamos para o nosso irmão e pensávamos: quem é esse? Quem é esse que me fala? Nossa, ele deve ser doido, ele deve estar falando coisa com coisa. Jesus cura, Jesus liberta. Isso não existe de cura, isso não existe de libertação. E nós começamos a olhar com um olhar de fé, um olhar de misericórdia, um olhar crendo que o Senhor, ele faz sim, ele opera sim. O Senhor liberta a minha casa, o Senhor liberta a minha família, o Senhor liberta os meus irmãos. O Senhor vai à frente abrindo o caminho, o Senhor vai contemplando as coisas antes de nós mesmos imaginarmos. E nós vemos que Paulo, ele começa a enxergar algo que antes ele não enxergava. Ele passa para uma mudança de cenário, onde antes ele perseguia e ele começa a ser perseguido. E nós vemos que Paulo, ele começa a viver uma vida que antes ele julgava os outros. Ele começa a viver a vida que os outros viviam, que os cristãos passavam. E nós vemos que antes o perseguidor começa a ser o perseguido. Isso acaba sendo um pouco engraçado quando nós olhamos, porque as coisas de Deus para os homens ela é loucura. Então nós não imaginamos que enquanto nós estamos fracos, o Senhor vem nos capacitando. Enquanto nós estamos ali pensando que estamos sem força, o Senhor está glorificando. Quando nós pensamos que estamos na luta, que é o nosso fim, o Senhor fala: não, ainda não acabou não, isso aqui é para a minha glória, isso aqui é para o meu nome crescer mais. Você está enxergando só até aqui, mas eu enxergo muito além. Você está enxergando somente a próxima jarda, mas eu enxergo muito além. E o Senhor, ele vai ali e começa a transformar a vida daquele homem. E nós vemos que algo que caracteriza, depois de nós termos um encontro verdadeiro e genuíno com o Senhor, é que ele começa a nos refazer de glória em glória. Nós vemos que quando nós olhamos para a face do Senhor, cada dia mais nós começamos a refletir a eternidade. Cada dia mais nós começamos a refletir a imagem e semelhança de Cristo. Nós vemos que quando Paulo nos diz: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, é porque ele já havia vivido isso. Ele já havia passado por essa transformação. Ele já havia entendido que o Senhor era o único caminho para a vida eterna. Ele já havia compreendido que não existia outro caminho. Ele nos diz: de glória em glória somos transformados na sua própria imagem, como pelo que o Senhor, que é o Espírito, cada dia mais olhando para o céu, olhando, contemplando a formosura de Deus, nos transformando em novas criaturas. Nós vemos que Paulo, quando ele nos declara em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram e eis que fizeram coisas novas. É porque ele tinha certeza daquilo que ele estava declarando, porque ele já havia passado por todas essas coisas, ele já havia sido moldado como um novo vaso. E nós vemos que o Senhor, ele vai transformando Paulo durante a caminhada dele. Em Atos, durante os primeiros capítulos, nós vemos que após a conversão de Paulo, ele começa a caminhar junto com um dos discípulos de Jesus
para espalhar. Ele começa a caminhar ali com Barnabé para espalhar a mensagem do Senhor. E durante essa pregação que ele vai indo com Barnabé, cada dia mais o Senhor vai capacitando para ele conseguir andar e caminhar sozinho. Porque após nós aceitarmos Jesus, após nós deixarmos a glória do Senhor trabalharmos em nós, não é algo instantaneamente, não é algo como se o Senhor ele tem todo esse poder para fazer, mas o Senhor, respeitando a nossa natureza, ele vem trabalhando de pouco a pouco em nós. Ele vai nos libertando dos nossos antigos vícios e vai nos capacitando para cada dia mais fazermos a obra dele. E nós vemos que de pouco em pouco Barnabé vai ensinando a Paulo, e junto eles vão caminhando e espalhando aquela cura transformadora, o nome daquele que salva, o nome daquele que liberta o seu povo. E nós vemos que durante a caminhada de Paulo, ele vai sofrendo perseguições, ele vai sofrendo prisões, ele é chicoteado, ele é apedrejado, pensam que ele está morto quando o apedrejam, mas ali não é o ponto final da vida dele, porque Jesus ainda tinha mais para ele. E nós vemos que em todos os cenários Jesus estava com ele. Nós vemos que Paulo teve medo em alguns momentos, mas Jesus Cristo continuava com ele. E nós vemos que a glória de Cristo ia transformando aquele homem, ia capacitando aquele homem, ia libertando aquele homem. Amém. Enquanto eu bebo água, os irmãos glorificam o nome do Senhor. Glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que o Senhor, Ele não escolhe as pessoas por acaso. Ele te escolheu muito antes. Você pode pensar que o Senhor te colocou aqui por acaso. Você pode pensar que o Senhor ele não tem nenhuma razão para o seu viver, para a sua vida, que a esperança acabou. Mas o Senhor ele te trouxe aqui para que você possa dar um passo novo. Ele quer que você contemple mais a glória dEle. Ele quer que você dê um passo adiante. Ele não quer mais que você fique no raso, mas Ele quer que você ande mais profundo. O Senhor ele tem me falado que Ele tem um grande propósito com cada um dos filhos dEle. Ele tem me dito que a esperança ainda não acabou, mas que ainda há novos passos a andarem, ainda há novos caminhos a serem trilhados. O Senhor ele ainda tem muito. O Senhor ele ainda tem esperança para a sua vida. O Senhor ele ainda tem propósitos para a sua vida. O Senhor ainda tem sonhos para a sua vida. Continue caminhando na jornada que Cristo está colocando em suas mãos. Não desista, mas permaneça fiel e constante. A glória do Senhor ela vai te capacitar. A glória do Senhor ela vai te transformar. A glória do Senhor ela vai te trazer a libertação. A glória do Senhor vai resplandecer ao redor da sua família. A glória do Senhor vai trazer a convicção da salvação na sua vida. Vai trazer a conversão dos seus amigos. Olharão para você e não verão mais o homem antigo, mas verão um novo homem transformado. O Senhor ele tem uma nova vida para você. Ele não quer mais que você fique nesse caco, nesse lixo que você está, mas Ele quer te dar uma nova esperança. O Senhor ele quer dar uma nova vida para você. Apenas continue caminhando em direção a Cristo. Continue caminhando em direção a Cristo. Nós vemos que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo ele nos declara que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Ele havia entendido que não era mais por ele, não era mais simplesmente pela vida dele, mas era porque Cristo estava transformando ele. Cristo estava caminhando com ele. As dores, as perseguições, as humilhações não eram nada comparado com a glória de Cristo na vida daquele homem. Nós vemos que em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estão na prisão, para nada ali, nada para eles, nada tira o ânimo deles, enquanto eles estão presos ali, um cenário que para muitos pode ser a perdição, um cenário para que muitos pode ser o final do túnel. Eles pensavam em adorar, eles pensavam em clamar, eles pensavam em louvar, eles pensavam em buscar. Eles queriam aquilo que movia eles queriam mais do combustível celestial que é Cristo. Eles não se saciavam mais com a visão terrena.
A visão terrena podia ser prisões, mas eles enxergavam e contemplavam a beleza de Cristo dia após dia. A glória que libertava. Eles não viam ali uma cadeia, mas eles viam a glória de Cristo naquele local. Enquanto eles clamavam, enquanto eles buscavam, nós vemos que a glória resplandecia naquele local. E as pessoas ao redor eram libertas. As pessoas ao redor ouviam aquelas canções e as correntes começavam a se romper. As jaulas começavam a se abrir, porque a glória de Cristo, ela não para no cenário terreno, ela não para ali no final do caminho dos nossos olhos, mas ali é apenas uma abertura para um novo tempo, é uma abertura para uma nova glória, para um novo resplandecer de Cristo. E nós vemos que aquela oportunidade ali foi o que gerou a conversão e a salvação da casa de um homem. Gera a conversão e a salvação de uma família. Às vezes nós não sabemos porque o Senhor nos coloca nos locais. Nós pensamos que o Senhor esqueceu de nós. Nós pensamos que o Senhor está olhando para o outro lado, não está olhando mais para a gente. Mas às vezes o Senhor quer que você espalhe o evangelho no meio que você está sendo colocado. Às vezes o Senhor te colocou ali para ganhar uma única alma para Ele, para ganhar uma única família para Ele. Mas essa família ali na frente vai glorificar cada dia mais o nome do Senhor. Nós não entendemos as coisas que o Senhor tem feito, nós não entendemos as coisas que o Senhor nos coloca, mas nós devemos compreender que tudo é para a glória do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, se eu não me engano, que Paulo ele nos declara que tudo que nós fizermos, quer verbais, quer com mais, e as demais coisas que nós venhamos a fazer para a glória do Senhor. Então que todas as coisas que nós venhamos a fazer seja para a glória do nome do Senhor. A glória que liberta, a glória que transforma. Indo para o final dessa mensagem já, nós vemos que após a libertação e a capacitação, que o Senhor nos dá, nós começamos a andar cada dia mais de glória em glória, cada dia mais nos assemelhando à imagem de Cristo. O Senhor ele vem nos transformando dia após dia. O Senhor ele vem nos capacitando dia após dia. O Senhor ele trouxe essa mensagem depois de uma grande campanha para nos mostrar e nos lembrar que antes de nós andarmos de glória em glória e sermos transformados, é necessário que nós venhamos retornar ao início, retornar ao começo, relembrarmos de como o aniversário disse do primeiro amor, e assim nós venhamos a cada dia mais glorificar o nome dele. Às vezes nós esquecemos de algo tão básico, que é o primeiro amor, que é declarar e adorar o Senhor com todo o nosso coração. Que nós nessa noite nós não venhamos mais negligenciar aquilo que nos foi entregue, nós não venhamos mais negligenciar aquilo que o Senhor nos ordenou, mas que nós venhamos voltar à esperança que é Cristo, que nós venhamos novamente glorificar o nome de Cristo em nossas vidas. E para isso nós devemos dar o espaço para o trabalhar de Deus. Nós precisamos dar o espaço para Deus trabalhar em nossas vidas. Se nós não dermos espaço, Ele nada conseguirá fazer, porque Cristo Ele é gentil. Ele não chega com os 2 pés na porta, mas Ele bate, Ele é gentil. Você precisa abrir e dar lugar para Ele trabalhar na sua vida. Você precisa abrir e dar lugar para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Saiba que é chegado cada dia mais o reino de Deus. Nós podemos pensar, não é anunciado já há não sei quantos mil anos. Isso ainda vai demorar mais um pouco, mas saiba que está mais próximo do que nunca. Talvez você não sabe, quem sabe você sai daqui, acontece alguma coisa, Jesus volta, e aí? Como é que vai ficar? Deus ele não quer perder nenhum dos seus filhos, mas Ele quer que todos nós venhamos a estar juntos com Ele na mesa do banquete. Deus ele quer que todos nós venhamos juntos estar ali presentes com Ele no grande dia. Mas para isso é necessário que nós venhamos deixar o Senhor entrar na nossa casa. É necessário que nós venhamos deixar Ele transformar o nosso altar. É necessário que nós venhamos deixar que a glória dEle nos capacite e nos transforme dia após dia. Amém, glória a Deus, Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus Cristo, glória a Deus. Amém, Senhor Salvador. Glória a Deus, Senhor Salvador.
Senhor nos dá a oportunidade de nós andarmos de glória em glória, dia após dia, e muitas vezes nós não aceitamos essa oportunidade que o Senhor nos dá. Muitas das vezes nós fingimos que nem é conosco, nós falamos, deve ser com outra pessoa. Até mesmo nós que já temos anos de convertido, o Senhor muitas vezes fala, meu filho, você está errando nisso aqui. Às vezes a gente finge, deve ser com outra pessoa, né? Comigo essa palavra que hoje não. E às vezes nós vamos para casa e fingimos que nada aconteceu. Endurecemos o coração para a mensagem que o Senhor tem pregado para nós, muitas vezes para consertar e mergulhar em algo mais profundo, simplesmente porque nós somos orgulhosos e admitir que nós estamos errados. Mas o Senhor, Ele não quer mais isso de nós. Ele quer que nós venhamos a caminhar novamente como no princípio. Como em Atos 2 nós vemos que a igreja era uma só unidade, em amor, em alegria, caminhando rumo a Cristo. E a glória do Senhor os capacitava, os transformava, e cada dia mais e mais pessoas eram somadas naquela obra. Cada dia mais vidas eram ganhas a Cristo. O Senhor quer que nós venhamos novamente deixar essa glória trabalhar em nossas vidas. O Senhor quer que novamente nós venhamos deixar a glória dEle transformar o ambiente em que nós estamos. Nós vemos que no início do capítulo 3 nos é dito que nós somos uma carta aberta, uma carta escrita pelo Espírito, uma carta escrita por Jesus Cristo. Como é que tem sido essa carta que Jesus está escrevendo sobre a sua vida? Como é que tem sido essa carta que Jesus está escrevendo na sua vida? Não é tempo de pôr ponto final onde o Senhor vai colocar uma vírgula para continuar escrevendo. Não é tempo de parar de caminhar, mas você deve continuar na jornada. Você deve permanecer fiel de fé em fé. Você deve continuar de glória em glória, sendo transformado por Cristo. Amém, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarmos de pé para nós fazermos uma oração. Amém, Senhor Jesus Cristo. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu coloco diante os teus filhos, Pai. Jesus Cristo, que cada dia mais, Senhor, eles possam estar, Pai, dando lugar para o teu transformar na vida deles, Pai. Para o trabalhar da tua glória, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti, Pai, e te peço, Pai, que essa não seja uma palavra, Pai, que entre por um ouvido e saia pelo outro, mas seja uma palavra, Pai, que seja nutrida no coração dos teus filhos. Senhor Jesus Cristo, que eles saiam daqui não mais, Pai, como uma velha criatura, mas uma criatura transformada em Ti, Pai. O passado não importa, porque o Senhor escreve um novo futuro, Pai. O Senhor escreve uma nova vida, Pai. Senhor Jesus Cristo, eu oro a Ti e peço, Pai, que a Tua glória resplandeça na vida da Tua igreja, Pai. Pai, eu te peço, Pai, que onde eles andarem, onde eles caminharem, Pai, a Tua glória resplandeça, Senhor. Pai, que meio os familiares, Pai, eles vejam a transformação do Teu Filho, Pai. Eles vejam a transformação da Tua serva, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu oro, Pai, que quando olharem vejam quem é este que está diante de mim. Quem é esta pessoa? Não o reconheço mais, mas é porque Tua glória mudou esta pessoa. A Tua glória transformou a vida desta pessoa, Senhor. Senhor, vai capacitando os Teus filhos para caminharem, Senhor. Vai, Senhor, guiando eles nos caminhos, Senhor. Endireita as veredas dos Teus servos, Senhor. Senhor, eu repreendo tudo aquilo que impeça eles de alcançarem o Senhor, os Teus caminhos. Eu repreendo aquilo que impede eles de alcançarem o Teu esplendor, Pai. Senhor, nós queremos mais de Ti, Senhor. Não nos contentamos com o raso, mas queremos a Tua glória, Senhor. Uma glória que transforma, uma glória que cura, Senhor. Senhor Jesus Cristo, resgata os Teus servos, Senhor. Senhor Jesus Cristo, aquele que está preso em drogas, aquele que está preso em vícios, na mentira, Senhor. Aquele que está preso, Pai, na homossexualidade, Senhor, em qualquer outra coisa, Senhor, nas apostas, Senhor Jesus Cristo vai libertando, Senhor. Senhor Jesus Cristo vai capacitando esta pessoa. Aos olhos do mundo pode parecer um improvável.
Aos olhos do mundo pode parecer alguém que não vai para frente, mas aos teus olhos é este que o Senhor vai levantar, é este que o Senhor vai usar, é este que o Senhor vai transformar, é este que o Senhor quer. A ovelha que está perdida, a dracma que está indo embora, é esta que o Senhor quer trazer novamente. Oh, glorioso Deus, eu oro a Ti, Pai, que a Tua glória, Pai, transforme a vida dos Teus filhos dia após dia, Senhor. Jesus Cristo, seja uma glória tamanha, Pai, que onde eles pisarem, Pai, enxerguem a Tua presença, Senhor. Não mais, Senhor, não mais, Senhor, eles escondam o rosto, Pai. Não mais eles busquem, Senhor, prazeres mundanos para satisfazer o vazio da alma, Senhor. Mas eles estejam na Tua presença, Senhor. Que a Tua glória, Senhor, resplandeça e capacite os Teus servos, meu Deus. Eu oro a Ti, Pai, que o Senhor restaure cada um dos Teus filhos, Pai. Molda-os conforme o Teu querer, meu amado Mestre. Molda-os conforme a Tua glória, meu amado Mestre. É o que eu Te peço, Senhor. Oh, Jesus Cristo, Pai, eu Te amo.